Hoje era o dia de funeral da mãe de Jamie. Sua irmã, mas ele estava ao lado do caixão, apenas pensando em tudo o que havia acontecido. E lá fora tava lotado de gente. Tinha muita gente que conhecia ela e foi até lá para simpatizar, pois ela havia morrido. No meio daquilo, um grupo de 4 homens estavam conversando entre si sobre o pai de Jamie, dizendo que ele não havia comparecido no dia de luto de sua própria mulher. O cara simplesmente foi para as montanhas e ficou lá treinando, o que era bastante bizarro. Todos esses aqui, se der uma olhada bem por cima, eles não são pouca coisa. Cada um deles são bom de briga. Cada um é bom em algum tipo de campeonato ou trabalha em algum tipo de arte marcial. E falando no diabo, de repentemente Jamie toma um susto e escuta alguns barulhos lá fora. E rapidamente acabou saindo para fora de casa e quando viu que seu pai havia chegado. Aquela monstruosidade é o seu pai, que chegou sem camisa para poder ir para o funeral da sua mulher. Ele entrou em choque, porque o seu pai estava completamente diferente, todo tatuado e bombado. Ai, maluco bombado da miséria. Lá fora ele observava e seu pai lhe dizia não para o Jamie, mas sim para a irmã dele, perguntando se por acaso ela não queria ir embora junto com o teu pai. Ela ficou até meio assim, né? Obviamente ela não quer ir embora com um cara bombado todo estranho e Jamie rapidamente entrou à frente perguntando do que ele estava falando. Se ele quer algum lugar, pode ir embora sozinho. E ficou encarando seu pai cara a cara. Chegou até dar um clima pesado. Pensei, a porrada aqui vai comer sorta, bora por soco. E na hora ele se assusta, porque teu pai o chama de inútil e bota um pé à frente e vem com um soco de lá pra cá que meu compadre vai esmagaiar a testa do guri, vai quebrar no meio. Sim, o pai dele iria dar um soco na testa dele. E o quê? E a louça? Já lavou? Isso até ele finalmente acordar no serviço e o patrão dele perguntar do porquê que ele tava dormindo no meio do horário de serviço. Vai deixar os caras roubar as coisas aí mesmo ou você vai voltar ao serviço, desgraçado? E daí ele manda o Jamie se levantar e ir embora pra escola. Vai estudar e acabou o seu horário de trabalho. Mas antes de ir, ele pede um porquinho daquele sargado que tava ali em cima ali, ó. Que lá é gostoso, não vou comer nada bora lá de escola. E o James é apenas um cara normal, do primeiro ano da escola. Na hora, o seu chefe até comenta que se ele tivesse na mesma escola que ele tá agora, a tal chamada Nanyu, ele iria treinar muitos socos e artes marciais e tornaria um campeão mundial. Entretanto, essa não é muito a praia do Jamie. 4 olhos, todo fracassado. Você acha mesmo que ele tem a capacidade de virar um boxeador? Não. E essa é a vida do Jamie. Grande fracassado que a mãe morreu lá no passado enquanto era criança e o pai educava ele com socos na boca. Olha que legal. Fala pra nós, Jamie. Ô, James, eu quero uma salada de fruta! Eu também queria essa salada de fruta aí. Antes de ir, ele até pergunta se o patrão dele poderia pagar ele um adiantamento, mas pagar o quê? E assim o ignorou e ele foi diretamente pra escola. Lá no meio do pátio, uma das garotas chegou conversando com ele, dizendo que ele deixou a sua tarefa de casa. Aí ele vai e pega, né, falando muito obrigado. Esqueci disso aqui na escola mesmo. E o nome dela aparentemente é Lee Ji-yoon. Primeiro ano da turma normal da escola, Nanli, estudante de enfermagem e neta do dono da pensão, aonde o nosso Jamie, caralho. Falei errado aqui, pô. O mais estranho é que ele fala que aquela tarefa lá tava no quarto dele. E aí ele buga. Pergunta como é que tu sabia que isso aqui tinha esquecido em casa, sendo que essa porra tava dentro do meu quarto. Como ela é filha literalmente do dono do apartamento, ela só pegou a chave e entrou lá dentro. Como é que é? Entrou lá dentro do meu quarto? Pra interromper só um pouquinho, chega um gordola de lá pra cá com a câmera tirando foto de tudo quanto é coisa que tem no meio. O nome dele é Gordola dos Óculos. Mas fácil assim. Eu que não vou falar esse nome todo chapado dele aqui não. Não me fez da desgraça, bicho. E ele estava incrédulo, porque ele gosta muito de gente forte e gente que cai na porrada. Quando ele vê os caras levantando peso, aí que ele gama, né? Ele é. E o que ele mais faz é tirar foto dos caras bombados enquanto treinam e ficam postando no Facebook ou o Bogas. Tá certo isso? O Jamie, sendo um amigo dele, rapidamente catou ele pelos braços e arrancou ele da janela, né? Para de ficar tirando foto dos caras bombados na janela, desgraçado. Não adianta muito não, porque ele vê outro cara bombado que tava passando tomando suquinho. E vai pra onde? Ih, rapaz, aqui ele brincou com coisa errada. Já foi tirando foto do careca falando ali que aquele cara era muito bom de porrada. O tal do Kim Dong-won. Segundo ano da turma da luta de escola, guri.
Esse cara aqui é do boxe filipino. Ele tava tomando Sodanone e não gostou muito não. Vai tirar foto de outro. Só que ele comenta que ele é um grande blogueiro, sabe? Aí a porrada começou a comer. Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Porque na hora que o gordinho que tava tirando as fotos lá, o gordinho das câmeras, ele comenta que ele foi rejeitado por uma guria muito bonita. E a guria muito bonita, aparentemente, tinha o nome de Lee Jin-yoon, que era literalmente amiga do Jamie. Ele foi tirar satisfação com ela e ela já tava com o soco preparado, ó. Vem mais perto pra tu ver se não deu soco na boca. E ele não tá nem aí, sabe por quê? Ele vai lá e mostra uma coisa que seria o grande e verdadeiro amor. Cara, mostra a careca dele tatuado "Eu amo você", Lindin. Meu Deus do céu, não sei se eu chamo ele de louco da cabeça ou psicopata. Você não tá rindo não, né? A careca dele tá pintado de... Se você rir... Acabou. Começaram a rir da careca do bombado. Já foi tirar satisfação com quem? 4 aí do nosso protagonista. Dizendo ao Jamie que ele literalmente tá pedindo pra cair na porrada. E não aguentou. Foi pra cima de lá pra cá com um suco de isqueiro, meu compadre. Que ia pegar na boca. O gordola das fotos, amigo dele, que era pra ser amigo dele, inclusive, né? Foi o primeiro a correr de lá. Ah, gordo pau no... Mas não deu tempo, né? O soco já tá vindo lá pra cá e pegar certinho na testa. E na hora que pegar na testa, vemos o corte diretamente na testa do... será que esse corte aqui foi o pai dele na época que estourar a cabeça dele no pau? Pegou de raspão só, né? Olé! Quero ver o soco pegar. Aí geral que tava em volta começou a gritar falando que era uma luta muito bombada, né? De um cara que sabe lutar. E começaram a se aproximar. Mas o grandão gostou muito não, né? O On foi pra cima com uma sequência de direita e esquerda e errou também de cima pra... Eita, errou também. E no fim, outra pessoa havia acertado a cara dele. E não foi um golpe assim de leves. Fez o On voar lá pra trás, batendo cabeça e boga tudo no chão. Uma bela garota veio aparecido chamada Maria da Casca. Literalmente esse é o nome dela. Capitã da turma de luta de 2º ano. O gordinho tarado por gente que bala e bombado foi o primeiro a puxar o saco dela, falando que ela era uma pessoa muito porradeira. Rainha das turmas, a rainha de gelo. Olha o tamanho da saia dela, quer dizer, tamanho da força que ela tem. O On foi derrotado com apenas um golpe. Apenas um subordinado de merda que ninguém liga pra ele. Aí ela até comenta, se por acaso alguém poder levar ele lá pro ginásio, né? Porque tá atrapalhando, ficar jogado aqui no meio não vai dar muito certo, não. Jamie foi logo agradecendo a Maria por ter literalmente parado com os golpes dele. Mas ela o observa e vê que na hora ela viu que ele simplesmente desviou do soco dele. Mas apenas o ignorou e foi embora. E isso até o... Cara, que gordo tarado da puta que pariu, velho. Cara, corre de lá pra cá parecendo um titã e simplesmente pedindo no troco dela, velho. Caralho! Um tempo depois, tendo se passado, ela foi tirar satisfação com o On. Ele tava dizendo pra ela que não bateu no Jamie. Isso porque ele nem chegou a encostar nele, porque o cara simplesmente é um miranha, porra. O maluco dá um cambaleota de cima pra baixo aí, sai desviando que nós nem vê pra onde o cara foi. Ela não acredita e pergunta se por acaso ele tá querendo morrer. Só que ele fala que não tá mentindo, né? Ele realmente desviou com facilidade o seu soco. Mais um tempo tendo se passado, a primeira coisa que o gordinho foi fazer é chegar em casa logo pra poder postar as fotos no Facebook, né? Tirei foto de uns caras bombados lá e vou colocar lá dentro, olha rapaz. Seus amigos se despedem e Jamie logo fala que ele tem que ir embora, mas Lee Jin fala que ela pode ajudar ele a fazer o que ele vai fazer agora, mas ele fala que não precisa e assim ele vai embora. Ela até tenta chamar ele pelo nome dizendo que vai encontrar mais pessoas para ajudar, mas ele fala que tá de boa. E pela cara dela, ela realmente queria ajudar ele, não queria que ele fosse sozinho. Ela gosta do cara, pi. Tem uma aqui pra conta, vou anotar aqui já. E se vocês derem uma olhada meio de cima assim, ó, Grande Dione já percebeu aqui que tem algum cara ou mulher escondida atrás das paredes ali, né? Seguindo ele. Assim, se eu não tiver muito vesgo enxergando pros dois lados. E o que ele foi fazer, rapaziada? Vocês se lembram que lá no começo ele tinha uma irmã. Eu falo tinha porque o pai dele iria dar um soco na cara dele e a irmã dele ficou desaparecida. E o suspeito que havia pegado ela seria o seu pai, que até então é o que ele sabe. E cada local que ele iria colocando um cartaz pra poder identificar e falar que a irmã dele havia sumido por pai dele. E falando no diabo, do Neido, né? Tinha que ver um pouco de porradaria. Aquela pessoa que estava escondida veio num pau de velocidade de lá pra cá na direção dele, meu compadre. E veio com diretamente bem na bica na cara dele, pai. Que não pegou, porque o mano aqui é o Miranha Ninja dos desvios, né? Desviando pra caralho. Voou os tocos de papel pra tudo quanto é canto, mas quase acertou nas testas. Ele até perguntaria o que tá acontecendo, por que tá fazendo isso. Mas não deu tempo. Ele tentou observar quem estava
observava também através daquele capuz escondido, só que também não conseguiu ver, tava muito escuro. E observando mais além com outro chute de lá pra cá, ele fala: vou desviar que esse aqui é fácil, fácil. Até o desgraçado me converter a trajetória da bica da direita pra esquerda e subir de cima pra baixo. Como é que é? Pô, o bagulho pegou bem na perna, fi. Já foi diretamente pro chão e ele veio de lá pra cá com outro soco. Mas ele não podia ficar parado, né? Então ele levantou e veio com um soco lá pra cá, mas assim, ele só sabe desviar de soco. Agora bater que é bom, desgraçado, não sabe fazer nada. Nessa sequência aí, o cidadão já veio, pegou o teu braço, aproveitou com o golpe baixo que ele deu ali, engranviou a perna dele diretamente no pescoço do Jamie, guri, e torceu o braço. Essa é a famosa chave matadora de braços. Quando ele foi observar, acabou. O braço já tava torcido, quase quebrando já. Só que na hora, a pessoa que tava quase quebrando o teu braço percebe que ele tem uma articulação dupla, o que não fez ele quebrar o braço do Jamie. E ele conseguiu dar um contragolpe e sair do golpe do cidadão, meu compadre. What the fuck? O cara é um ninja miranha que desvia e tem articulações? Massa. E naquele seguinte momento, descobrimos saber quem é. James pergunta quem ela era, né? Até porque ela vai, tira o capuz e mostra ser a Maria, dizendo que o On tava lhe dizendo a verdade. Ela se aproxima, falando que ela é a Maria da turma de luta, porque ele não se lembrava. Aí ele fica meio que assim, acuado, né? Falando que é assim, eu te conheço lá da escola mesmo. E ela vê que ele tava com alguns tocos de papel no chão ali e tenta observar. Mas ela só ignora e fala que ele desviou do chute dela com facilidade e aonde ele havia aprendido esse tipo de golpe aí. Mas não deu muito papo não, porque ela olhou de novo pro chão e viu que tava um toco de papel. O tal do Gilda Ekigaki, o pai do James. Na hora ela já faz a conclusão que então ele deve ser o filho dele. E a garota desaparecida, veio uma sequência de pensamentos na cabeça dela e rapidamente ela se levantou, chamando a atenção dele. Do Neida mesmo assim, do boga caído pra fora, ela fala que vai fazer ele se tornar um jiu-jiteiro porradeiro. Eu vou bater em alguém? Imagina só esse bombadão aqui, guri, desviando de tudo que nem um miranha, ainda por cima virar jiu-jiteiro, vai esmagar os caras tudinho no braço, guri. Dizendo ela isso, né? O problema é que... E que é esse negócio de jiu-jitsu aí que você tá falando? Que é isso aí? Caralho, é o cara que pratica disso, pô. Tá sabendo não? Também não sei o que é isso aí, não. E daí ela teve que explicar pro Pangon ali, enquanto ele se levantava, o que era o jiu-jitsu e que daria muito certo ele virar um jiu-jiteiro. O problema é que ela comenta do pai dele, que ele poderia acabar achando a irmã dele, só que ele se abaixou, voltou a pegar os tocos de papel, dizendo que ele não tá interessado em esses motivos específicos e assim ele faz o que deveria fazer. Até tenta chamar a atenção dele, mas ele continuava a pegar a sua bolsa, juntando papel e falando que não tem tempo de conversar com ela. E aliás, quando ela foi o atacar, ela havia quebrado o óculos dele. Então ele comenta que ela vai ter que pagar o teu óculos. Aí meu compadre, isso mesmo, manda pra cozinha e fazer o... Quer dizer, manda pagar o óculos. Eu tenho um probleminha. Tentou chamar a atenção dele, mas no fim apenas ficou paralisada, vendo ele vazar da tua frente. E assim mais um dia tendo se passado e voltaram para a escola. Ele contou pro gordola dos óculos que ele caiu na porrada com ela. Não deu muito certo não, porque ele já queria contar pra todo mundo, né? Ele já saiu anotando um toco de papel, né? O que precisava saber. Perguntou mais algumas coisinhas sobre o que ela fazia. Ele fala que ela fazia jiu-jitsu. E do nada chega alguém e dá-lhe um socadão em cima da mesa. Como ele tinha mandado ela comprar outro óculos pra ele porque ela tinha quebrado dele, ela foi lá devolver o óculos dele, né? Só que com lentes de contato. E quando o gordola chama ela pelo nome, todo mundo no refeitório para de conversar e presta atenção nela. Por que você tá me dando lente de contato se lente de contato é mais caro que óculos? E no fim ela diz que é porque os óculos são perigosos, já que ele vai entrar em lutas. Aí que todo mundo fica mais quieto ainda. Como assim ele vai entrar em luta? Caralho, será que ela não entendeu que ele não quer participar de porrada? E ela só falou e vazou de lá. Legal. E ela só havia chegado nessa conclusão porque algumas horas antes ela tinha ido até o escritório do treinador dela, que por algum motivo o caralho estava coçando a porcaria das costas com um garfo que ele usa pra comer comida. Aliás, não faça isso em casa, a não sei que você queira pegar um tétano da porcaria do garfo, mas tá bom. Ele comenta sobre circunstâncias que a escola não pode aceitar uma pessoa que não sabe brigar, mas ela fala que ela tem um cara que sabe brigar e ela sabe que ele sabe brigar. E ela até comenta que vai ter a responsabilidade se essa pessoa se machucar, mas ele fala que responsabilidade é os meus
ovos, porque se esse pau no ar machucar, a culpa cai pro treinador. Mas ele diz que colocaram uma condição que o diretor havia colocado. É bem simples, um teste de admissão. Ele vai lá, pega o garfo dele que usa pra coçar o bog e comer comida e aponta pro toco de papel que ele tava esfoliando. Que 2 rodadas de até 2 minutos sobre as regras do MMA e condição pra poder passar na vitória. É nocaute. Simplesmente é isso que precisa fazer. Ela dá uma lida ali e tudo mais, e o que ela acha bizarro é o presidente ter escolhido isso. O treinador iria perguntar pra ela se ela teria algum motivo pra poder chamar aquele moleque nada a ver pra poder treinar. Por que tu quer treinar o James, sendo que ele não sabe cair na porrada? Ela fala que não tem nada em específico. Dito isso, ela sai da sala de aula e ele continuava coçando o garfo na cara que ele usava pra coçar o bog e também comer comida. Legal. Vou começar a fazer isso, hein? Tô evoluído. Apesar que eu tô comendo só rato. Onde é que eu vou tirar a garrafa pra comer comida, né? Bizarro. Daí a Maria foi diretamente lá pro terraço. Lá em cima, chegou o James perguntando o que ela queria com ele, porque ela viu o chamado para conversar. Só que quando ela deu uma olhada pro zóio do moleque, vocês se lembram que ela havia dado a ele lentes de contato? Olha como é que tá o zóio do guri. Até lacrimejando, pai. Daí logo, né, ela fala em voz alta que ela quase deu um soco na cara dele, porque ele chegou do nada e deu um susto nela. Então vai direto ao assunto, dizendo que o teste de admissão vai ser agora pra ele. Ele fica abismado. Como assim teste de admissão? Quando que vai acontecer isso? Dizendo ela que seu oponente vai ser o tal do Kingdom, mas ela já assim, já na cara dura, vai colocar o cara pra lutar. Ele vai dizendo que o que ela tá fazendo agora, rapaziada, se chama assédio, porque ela está colocando ele pra fazer algo que ele não quer fazer. Acho que essa palavra aí não existe pra esse tipo de coisa que tá acontecendo, não. Eu só acho. E ela não liga, né? Ela já vai logo desabotando a camisa, falando, como assim, rapaz? Tá ficando doida, é? E já fica preocupado. Aparentemente ela vai obrigá-la realmente a participar dos treinamentos da escola. Só que o problema já começa a partir daqui, quando ela vai e inventa de comentar da irmã do protagonista. James já fica abismado e pergunta o que ela havia dito. E ela volta a dizer que vai ajudar ele a encontrar a sua irmã. Na hora que ela vai tentar falar irmã e toma um porradão contra a parede e bota ela na grade da escola, guri. Ficou putaça, agarrando os braços dela, falando que se ela de novo comentar sobre o pai dele e a irmã dele, ela vai se ver com ele. Aí sim, gurizão, só mandou ir pra cozinha. Mandou ela ficar na dela. Leite! Só que ela é um pouquinho bom de porrada só, né? Ela vai lá de leve, escarta a mão dele, dá um conta-golpe puxando o teu braço, mete o pisa-pé e ele vai parar diretamente no chão que nem bosta. Ei, parabéns. Então assim, otário. Ele perguntou sobre quem havia enviado ela. Então ela diz, para de ficar doido, porque ninguém havia enviado ela. Porque ela se lembra que aquele cara lá que sequestrou a irmã dele é o pai dele. E só por ser filho daquele homem, que aparentemente esse cara é um pau no ar até para as outras pessoas, ela deveria o matar. Então continua dizendo que o teste de missão será amanhã. Quer dizer, daqui 3 dias, né? Amanhã a cabeça do meu... E de novo comentando que isso poderá ser difícil para ele na sua fase atual, até porque ele não tem tantas boas brigas assim e ele não tem dias para treinar. Pensa, o cara vai ter que cair na porrada amanhã com outra pessoa que ele nem sequer conhece e o cara não sabe nem lutar. O máximo que ele sabe fazer é desviar dos miranhas bombásticos e tiro de aranha. Pega o drift do pai. Então ela vai saindo falando que ela vai responder suas perguntas assim que ele passar lá. Então pare de agir como um retardado mental e aprenda a lutar. É isso que ela lhe diz. Mudando um pouco de lado, a gente vai diretamente pra sala do presidente. Lá dentro, tá ligado? O careca lá que inventou de tatuar na testa dele o nome da Lidin. Tem que ser gado mesmo, uma desgraça dessa. O diretor, quer dizer, o presidente, na realidade, tava conversando com ele sobre a situação, sobre o que havia acontecido. Porque em público, o careca que sabe lutar levou um sacode pra um garoto nerdola chamado James que não sabe lutar. E esse cara aqui é o diretor, presidente, sei lá do que, da escola Nanyu. O careca já entra em pânico, falando que isso só aconteceu por alguns motivos, mas daí logo o presidente lhe diz que isso tudo deve ser coisas difamatórias, provavelmente que não aconteceu de verdade. Mas se
caso esses rumores estiverem certos, esse estudante envolvido não teria o direito de participar das lutas, sabe? E na hora, gurizão, o careca já mete a dedada falando que diretor, mas ele o interrompe, falando que ele poderia dizer que suas circunstâncias são bem parecidas, mas não adianta ficar falando nada agora, já que esses rumores estão ao vento. Em resumo, o que o presidente quer dizer pra ele de verdade, isso significa que se ele perder na batalha que vai ter entre o nosso protagonista James, o famoso vendedor de salada de fruta, e o careca tatuado na cabeça que ama Lidin, ele acabará sendo expulso, se caso ele vier a perder, e não deve esquecer disso de forma alguma. E do nada, o presidente fala que, sobre o que eles estão conversando agora, ele fala que ele não tem a afeição, mas também não tem raiva das pessoas que não sujam suas mãos e sujam, sabe? Meio que um papo furado pra conseguir chantagear o moleque e fazer merda. Ah, tô até vendo. Ou também não, né? Vai que eu tô vesgo. Aí a gente volta pra sala de aula, tava o Gordola dos óculos e mais o James lá, e quando o Gordola ficava falando que vai acontecer uma reportagem em massa sobre as lutas e não sei o que lá, e de repentemente aparece a Lidin dizendo que aquela guria lá que tava conversando com ele, a tal da Maria lá que ela não quer saber, tá achando que pode ficar conversando com o seu James assim de boca aberta. Ela tá aí com ciúme, pra dizer a verdade. Mas James lhe diz que ele não acha que tem muito a perder, porque ele só vai participar de um teste. Se caso ele vier a perder, ele perdeu e não participa mais. E na hora, ele também pergunta ao Gordola dos óculos se ele conhece sobre o tal Jiu-Jitsu, famoso habilidade marcial. Isso aí. Sobre isso, o Gordola levou ele direto lá pra escola, aonde tem os computadores, e mostrou uma luta, que um oponente chamado Jean-Luc Rasmussen, sei lá do que, tem 2 metros e 23 milímetros. Milímetro. É isso aí. E basicamente ele tem 140 quilos e o Rossi, que é aquele cara pequenininho ali, tem 1,75 de altura e 60 quilos. Em teoria, a gente poderia dizer que a menor pessoa aqui iria perder, mas o Gordola até passa a cal correta. Força não é tudo, ainda mais quando se trata de jiu-jitsu. A briga já vai começando com o grandalhão metendo uma bica diretamente na cabeça do cara que era o menor. Ele foi rápido. Esse golpe foi contra-atacado e defendido com facilidade, mas quando um pega diretamente pelo tamanho da força e o tamanho do cara, é estrondoso, pode acabar o machucando. Mas se ele se manter firme e avançar diretamente para ele agarrar, a luta pode mudar. O problema é, no exato momento em que ele agarra, o grandalhão pode apenas, sei lá, dar um socadão na cabeça dele ou meter uma bica, né, pra finalizá-lo assim. E ele havia acertado. O problema foi quando ele errou a bica. Aí que o jogo virou. O lutador de jiu-jitsu pegou ele pela perna e aproveitou essa brecha, mostrando que, mesmo o tamanho no jiu-jitsu, as habilidades consideram melhores. O menor pode acabar com um cara maior, dependendo da sua capacidade. E assim, um grandalhão de 2,5 metros perdeu para um de 1,5. E na hora, o James percebe que no chão não tem essa de peso. Ninguém que tem peso tem vantagem no chão. O peso não é relevante. E ele já se lembra do seu pai. Seu pai, aquele grande bombadão dos braços do tamanho da minha testa, que se bater na cabeça é voando pra caixa do caralho. Misericórdia! Ele até se lembra do corte que ele tem na sua cabeça e tudo mais. Coloca a mão na cabeça, entra em pânico. Tudo isso enquanto o Gordola psicopata ficava... Eu já falei que esse cara é um tarado por briga? Sai de perto de mim, desgraça. Fica pra lá. E em resumo, sobre todas essas gravações aí, o cara menor aí, depois de 10 anos, se tornou campeão, não sei o que lá, de jiu-jitsu e mais não sei o que. E sobre todas essas explicações, o Gordola ficava que nem psicopata, a Lidin teve que mandar ele calar a boca, que ela não tava mais aguentando ver ele tanto falar enquanto ele ficava suando. E no meio disso, o nosso protagonista James apenas ficava quieto, até que ele resolveu ir embora e... Carai, velho, a porra da Lidin deu um soco na boca do Gordola. Também não calava a boca. Um tempo depois, tendo se passado, ela foi seguindo o James até a sua casa, falando com ele ali que a palavra luta pode passar pela boca de qualquer um, mas se ele não quiser, ele pode só não querer lutar e deixar isso de lado. Então ele diz que não sabe o que ele deve fazer. Mas como assim ele não sabe o que quer fazer? Ela grita com ele falando que ele pode sim escolher. A guria nem conhece ele nem conhece a guria e vai ficar aceitando essas coisas. E em resumos, ela passou um sermão que, meu amigo, né, parecia a mãe dele. Tá apaixonada. E ela comenta por fim que, né, como se ele tivesse treinado a vida inteira pra poder lutar. Ela fala que obviamente está preocupada. E na hora que diz o do porquê, ele para e olha pra cara dela, e ela também olha pra cara dele, e ela vem com um socão de lá pra cá que, óbvio,
Obviamente ele desvia, miranha dos desvios. Dizendo ela que é porque ela é amiga dele, então ela pega e vaza falando que desculpa por preocupar com ele. E Arcelo ficou sozinho na rua. E do nada, só pra poder dar uma ajudada na praça, né? Apareceu alguém, puxou de lá pra cá e meteu o tapão na goela dele, ure. Tinha que ser uma porra dessa, né, cara? De novo, cara. Outro maluco encapuzado me prendendo na boca dele. Aí ele vai, tira a mão da boca do cara ali e pergunta quem ele era. Só que o maluco vai e volta com a mão na cara dele, dá uma segurada e lança ele pra trás como se fosse uma bola de ping-pong. Tá, porra, menor. Ele só disse que deveriam ir diretamente pro ponto principal, que seria a briga. Então bora cair no soco, né? Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem de novo lá pra cá, encapuzado com outra bica da direita pra esquerda, que obviamente ele desviou, né? Aí o cara para e pensa, porra, moleque, é bom de desenhar mesmo, né? Não tem como não um trem desse. E o James só perguntando do porquê ele tava batendo nele. Mas a briga continua. Veio com o outro soco de lá pra cá diretamente, que pegou na parede, e ele desviou de novo. Mas ele viu a brecha. Veio com sua mão de direita e pegou diretamente na sua camiseta. Dele um tapão na cara do James, que fez ele apagar. Ele já foi diretamente de joelhos no chão, apagado, e enquanto o grandalhão só iria finalizar, né? Já era. Olhando pra cara dele, que ele já tava apagado e não desviaria de mais nada, o Capuzado decidiu soltar ele no chão de uma vez, e viu que pronto, agora tá resolvido. Achou isso fácil demais, pra quem falava tanto dele assim. Enfim, ele vai diretamente fazer o que ele deveria fazer, que era quebrar o tornozelo do coitado James. Assim, só no meu ponto de vista, creio eu que seja porque não quer deixar ele participar da briga lá, né? Isso será contado agora, não é um spoiler não, caralho. Tá achando que eu vou contar spoiler, porra? Dentro de uma sala de treino, tá ligado o gordolinha lá que tatuou a morte e amo Ledin na cabeça? Ele recebeu uma mensagem no telefone dele com uma imagem dizendo ali que o trabalho foi cumprido. Sim, ele fez o trabalho sujo. Pagou um cara pra fazer, né? Até que de repentemente chega o treinador e dá um sustinho nele que chega a fazer cagar porque tá no celular. Aí pergunta os preparativos estavam todos eles feitos. E bote a mão no seu ombro dizendo a ele que ele deveria ter uma luta justa, fazendo com que ele treinasse a cada vez mais. Mas na hora que o diretor não, caralho, treinador, tô ficando doido aqui já. O treinador fala que ele deveria ter uma luta justa, ele fica e entra em crise de pânico, porque o que ele acabou de mandar o cara fazer, né, meu amigo? Logo após isso, a Maria ficou sabendo. Lá no terraço, o pé do James estava quebrado. Seu tornozelo foi de saco. E ela pergunta se por acaso ele viu a cara da pessoa que havia feito aquilo com ele. Então ele vai e diz que era uma máscara e um boneco. Como é que ele vai conseguir enxergar o cara que tava lá atrás, ué? Só que ela tenta pensar quem que poderia só machucar o tornozelo dele, tantos lugares pra poder bater e tipo a porra do tornozelo. Daí então ela fala que se por algum motivo ela fez alguma coisa de errado com alguma pessoa poder bater nele, ele comenta que não. Então basicamente agora ele tá ferrado, porque vai ter que adiar, dizendo ele. Ela fala que lutadores ainda são responsáveis por sua situação antes da luta, o que significa que não pode ser adiado. E chega a perguntar novamente como que tá a perna dele. E quando ele se levanta pra mostrar como é que tá, ele fala que a flexibilidade conseguiu a ideia, continua normal. Caralho, tô parecendo um gago nessa porra, cara. Tá fácil não tô suportando. Aí ele aponta diretamente pra Lidin, falando que ela trabalha na área da enfermagem e também estuda isso. Então por esse motivo o tornozelo dele tá tão ferrado assim. Só que quando ela vai dar uma olhada pra trás, pra olhar pra cara da Maria, meu compadre, a briga ia começar aqui, tá? E ele iria dizer pra Lidin, dizer pra ela como que ela conseguiu arrumar seu tornozelo, mas ela sai de lá xingando, falando que ele já havia feito isso. E ele fica sem graça, sem saber o que dizer pra Maria, e do nada alguém passa pela porta também. Que era dois mal encarados bombadão, meu compadre. Maria dá uma observada e não diz nada. Eles chegam perto e vê que eles estão ali. O primeiro, que olha pra cara da Maria, já diz que há quanto tempo que eles não se veem, a chamando pelo nome, se aproxima perguntando como ela está indo. Ela aparentemente não gosta muito da cara dele, porque fica com a cara meio de besta assim, né? E logo vai diretamente perguntar pro Dong Yuan, o careca da cabeça pintada, por qual razão ele tá lá junto com aquele cara ali. Só que o malucão, bombadão, fala que ele está com ele. O careca tá com ele, no caso, né? Fala que ele tá com ele. Quem que vai entender quem que é quem nessa porra aqui? Aí a narração tá legal. O James para e observa, olhando atentamente pra cara do cara que tava encapuzado. E adivinha só? Sim, meu compadre. Apenas pelo olhar, ele descobre que o cara encapuzado era ele. E rapidamente dá de dedo, meu compincha. Foi ele que pegou e quebrou meu tornozelo ontem à noite lá na rua lá.
Acabou. A Maria pergunta se ele tem certeza, só que ele fala que as vozes e os olhos são iguaizinhos. E ela já observa e olha pra cara do careca. O careca já pensa, tô ferrado, meu compadre. Só que o grandalhão só lhe diz que, ué, como assim, meu compadre? Eu quebrei o tornozelo? Tá ficando doido, é? Ontem eu tava em casa. A Maria fala que ele é uma decepção. Não esperava que ele estivesse por trás de toda essa sacanagem. Ele está preparado para encarar as consequências? Mas não deu. O tapado do careca aqui acabou abrindo a boca. E o grandalhão já lhe diz que ele deveria ter ficado calado. E tudo bem, ele fala que admite que era exatamente ele, que ele tava só dando uma lição num calouro atrevido de merda. Por que ele deveria se desculpar? Olha com uma cara de psicopata e diz ali o que ela vai fazer em contra-resposta. Deu uma gaguejada assim de leves, né, man? Assim, só de leves. James fica puto, gurizão. Já queria avançar pra cima, né? Vem por soco pra tu ver se eu não te dedo na porrada, bicho desgraçado. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. A Maria acabou segurando o James, então o doidão ali manda sortar ele pra cair na porrada. O que ele vai fazer afinal? E a Maria diz que por hoje chega, o chamando pelo nome, que o nome dele aparentemente é Yang Ji-hong. Afinal, ele só tá obedecendo ordens, não é verdade? Aí ele trava e pergunta o que ela tá dizendo. Ela sai andando dizendo que não precisa fazer drama, então ele diz que vou embora e simplesmente a briga acaba assim. Ué, cadê minha porradaria que eu achei que ia sair no soco nessa porra também? Só que ela fala pra não lhe entender errado, não é porque ele machucou um cara que ela conhece que simplesmente ela vai cagar e andar, ela vai se lembrar disso. E que isso vale para ambos. Se for necessário, ela vai atrás de ambos. É, meu compadre. Chegou na nossa doidona aqui pra tu ver. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, pô. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem.